O assunto agora é a tramitação da proposta dos combustíveis, que deve ser votada na segunda-feira pelo Senado, e os possíveis impactos financeiros também. Sobre isso, eu falo agora com Gabriel Quintanilha, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Direito no Rio. Professor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Primeiramente, a pergunta que todos os brasileiros querem saber. Essas propostas, esses projetos vão impactar no nosso bolso? Vão diminuir os preços? Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. Bom, é bem da verdade que o impacto imediato ele é inevitável. Certamente, se a proposta for aprovada, nós teremos uma redução imediata do preço dos combustíveis. Agora, essa redução ela será certamente momentânea. Não haverá uma constância, uma manutenção dessa redução, porque essa medida, ela, infelizmente, não vai ser capaz de manter esses preços estáveis por muito tempo. Sim, esse projeto, professor, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias as negociações com os estados, não é? A perda de arrecadação por um lado, a compensação por outro. O senhor acredita que essa compensação ela é suficiente para não atrapalhar serviços essenciais, né? Saúde, educação, que também são cobertos com essa arrecadação? Eu pelo meu olho, ele realmente vai gerar um impacto muito grande para os estados em todos os sentidos. Primeiro, você tem uma definição de essencialidade para os produtos como combustíveis e eletricidade, reduzindo a alíquota para 17%. A partir desse momento, você tem, então, a possibilidade dos estados aderirem à proposta do governo federal e receberem a compensação pela perda de arrecadação. Mas é importante frisar que essa compensação se daria somente até o limite da seletividade, ou seja, até os 18% aprovados, então, pelo PLP 18. Com isso, os estados certamente vão perder a arrecadação, principalmente aqueles estados que têm alíquota superior a 17% atualmente, e essa recompensa, essa compensação, ela não será suficiente para a manutenção do estado, ou seja, para que o estado possa pagar o salário do servidor, manter serviços básicos como saúde, educação e segurança pública. Pois é. Outra questão, professor, é também em relação aos preços, né? A gente está vendo o diesel em especial, uma preocupação grande, porque os caminhoneiros fazem uma pressão forte, não é? Sobre o diesel em especial, o senhor acredita que pode haver também a redução desse produto? E como é que a situação em específico impacta, por exemplo, na inflação, né? A gente sabe que é uma cadeia, né? Que tudo está interligado e como um fator puxa o outro e acaba impactando, não mesmo aqueles que não dirigem, né? Quem não tem carro acaba pagando também pela alta dos combustíveis. Então, na verdade, terá sim uma redução do preço do diesel com a aprovação do projeto de lei complementar, porque efetivamente o diesel vai ser zerado, mas não só o diesel, você vai ter uma alíquota de tributo zerada, não só dos tributos federais como o PIS e COFINS, mas também do ICMS, que impacta fortemente no preço do diesel. Mas é importantíssimo frisar que esse impacto ele vai se dar somente até 31 de dezembro, ou seja, é uma medida que só vai ter efeito até 31 de dezembro. E é importante frisar mais um detalhe muito relevante, que efetivamente a Petrobras ela segurou o preço dos combustíveis até aqui. Quando houver paridade com o preço internacional, essa medida ela perde o efeito quase que imediatamente. Já existe uma defasagem de 10% aproximadamente do preço do combustível nacional para a paridade internacional. Ou seja, é uma medida que pode dar certo sim, mas é importantíssimo frisar que é uma medida que não se sustenta. O governo federal, ao compensar os estados, ele cria uma bomba fiscal que não vai conseguir manter no próximo exercício. Então, há um problema orçamentário que está sendo criado para fins de segurar o preço do combustível em ano eleitoral. E, professor, e sobre o impacto na inflação no ano que vem, né? No caso de a medida não entrar a partir de 2023, qual o impacto seria, já que aí no ano que vem a gente já começaria o ano com um aumento de preços, né? Um aumento de preços expressivo. Certamente. Veja, o impacto orçamentário é enorme, mas o impacto inflacionário também. A inflação brasileira ela é uma inflação que segue a tendência mundial. Há uma escassez de produtos sendo entregues aos consumidores e, ao mesmo tempo, há uma alta de preços que se dá em razão desse aumento de demanda. É claro que essa inflação ela precisa ser controlada. Em compensação, medidas que devem ser adotadas não podem prejudicar o orçamento público. Há um teto de gasto que tem que ser respeitado, há um orçamento que tem que ser respeitado, e essa medida, valendo só até 31 de dezembro,
não resolve o nosso problema inflacionário. Faz lembrar, na verdade, o que aconteceu no Plano Cruzado, quando o Plano Cruzado foi aprovado para segurar os preços, para congelar os preços, para que houvesse as eleições e, a posteriori, a inflação explodiu e aí o resto é história. O que nós temos que tomar cuidado é que não aconteça o mesmo agora. Essa medida paliativa, ela não é uma solução definitiva. O que nós precisamos é de uma aprovação da reforma tributária para que o ICMS deixe de ser esse problema que nós estamos vivenciando a cada mês, a cada dia, a cada nova medida de inflação. Sobre a carga tributária, exatamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, professor. A gente sabe que a gente paga muito imposto, não é, aqui no Brasil, e isso impacta, sobretudo, a classe mais pobre, né? Os pobres acabam sofrendo mais fortemente com isso, até pela menor remuneração também. Há como resolver esse problema? É um problema complexo, não é? Que já há muito tempo se fala nesse assunto, mas é algo que não é fácil de se equacionar. Não, a nossa carga ela é muito alta, mas, acima de tudo, o nosso sistema tributário é profundamente complexo. Há necessidade, sim, de uma reforma tributária ampla no Brasil. Não é em ano eleitoral, não é a toque de caixa, não é sem debate com os setores produtivos, setores de serviço, que é o que mais emprega no Brasil, que uma reforma tributária vai ser aprovada. O governo federal sofreu, claro, com a Covid, sofreu com problemas orçamentários, mas o governo federal sempre direcionou o seu interesse na aprovação de uma reforma tributária. Ela precisa ser feita, ela é urgente, mas ela não pode ser aprovada na correria. Ela precisa de que haja efetivamente um debate, uma construção, para que nós tenhamos, principalmente, um sistema tributário mais simples, mais fácil para o investidor trazer o seu dinheiro do exterior para o Brasil e para o investidor brasileiro também manter o seu investimento ativo e para o consumidor não sofrer tanto com a alta dos preços. Porque muitos produtos você vai ter aí uma tributação que ultrapassa 50% do valor do produto. Há necessidade de uma reforma tributária e isso é cada vez mais urgente no Brasil. Professor, sobre a tramitação, o senhor deu aí sua avaliação sobre esse projeto que está agora no Senado. Qual que seria, na avaliação do senhor, a melhor saída, pelo menos no curto prazo, não é? Porque a gente sabe que há uma demanda por isso, é ano eleitoral, como o senhor pontuou, quer dizer, a cobrança é grande em relação ao governo, que tenta aí demonstrar que está atuando para reduzir os preços dos combustíveis. Qual seria a melhor alternativa na avaliação do senhor, pelo menos no curto prazo? A gente sabe que há alternativas para o médio, para o longo prazo, mas isso não reflete no tempo da política. O tempo da política é um tempo diferente. Nós temos problemas brasileiros que são muito graves, né? Não só no tocante ao diesel, mas como combustíveis em geral, como a própria composição química desses combustíveis. O diesel tem biodiesel, a gasolina tem álcool. Então você sempre vai ter impactos nos preços desses outros insumos que influenciam no preço final do combustível. Então, no momento em que você tem uma alteração da própria composição do combustível, você pode ter um resultado financeiro mais eficaz. É claro que a questão tributária é importante, é claro que a questão tributária é relevante, mas não dá para que seja feita uma medida tão rápida e que pode não ter a eficácia esperada. Aliás, é bem provável que não tenha a eficácia esperada e tenha um efeito reverso muito grande. Nesse momento, então, o mais importante seria efetivamente trabalhar na composição desses combustíveis, porque de nada adianta você zerar a alíquota de PIS/COFINS do diesel sem zerar a alíquota de PIS/COFINS do biodiesel, porque ele compõe o diesel. Ou seja, você continua tendo um preço elevado. De nada adianta reduzir a alíquota do combustível da gasolina se você não reduz a alíquota de tributo sobre o álcool que compõe uma boa parte da gasolina. Ou seja, essa composição ela é muito complexa e é necessário que seja revista também com o objetivo de tentar baixar o preço, sim, do combustível. E, claro, o estímulo do álcool como combustível brasileiro é algo que é histórico e a gente, infelizmente, nunca fez isso. Portanto, nós temos alternativas que, infelizmente, não foram adotadas até agora. Por isso, esse desespero. Conversei aqui com Gabriel Quintanilha, que é professor da FGV Direito Rio. Professor, obrigado pela entrevista. Um ótimo fim de semana para o senhor. Foi um prazer enorme. Bem, que dê tudo certo. Muito obrigado, professor.